Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma criança utilizou uma lente delgada convergente para projetar imagens de objetos luminosos em uma parede. Uma dessas imagens foi projetada de forma nítida quando a lente estava situada a 60 centímetros dessa parede e o objeto luminoso, de 5 centímetros de altura, estava distante 30 centímetros da lente. Letra A. Calcule a altura em centímetros da imagem projetada na parede. Determine a natureza dessa imagem, justificando sua resposta com base no fato da imagem ter sido projetada. Bom, rapidamente, a gente tem que lembrar que, se é uma lente convergente, é uma lente de borda fina. Então, essa lente, ela vai ter esse formato aqui. Na lente de borda fina, ou lente convergente, a gente tem aqui o foco objeto e aqui o foco imagem. Todas as vezes que a gente tem uma lente convergente, a gente sabe que nas lentes convergentes, quando a imagem é formada do lado do foco objeto, a imagem ela é virtual. E quando ela é formada do lado da imagem, é uma imagem real. Ok? Então, o que a gente sabe na situação descrita pelo problema? O problema disse o seguinte, eu vou fazer aqui a letra A, que a lente está aqui, vou fazer só um esboço, ok? E ele disse o seguinte, mais ou menos aqui está a parede, ok? Ele disse que a parede está a 60 centímetros da lente, então eu sei que essa distância aqui é 60 centímetros. E ele colocou um objeto a 30 centímetros. Então, vou botar o objeto aqui, né? O objeto aqui, e ele disse que essa distância é de 30 centímetros. Então, aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. A distância do objeto até a lente, a gente chama de P. Então, o P é de 30 centímetros. E a distância da lente até a imagem, já que a imagem foi projetada na parede, é chamado de P'. Ok? Aí, ele quer saber qual é a altura da imagem. Então, a gente tem que lembrar lá dos espelhos esféricos, que se a gente falar, e ó, tira a pelinha do pintinho, que ele aumenta. Então, essa aqui é a relação que eu vou usar. E, ó, tira a pelinha do pintinho, ok? Então, quanto que vale a imagem? É o que eu quero saber. Quanto que vale o objeto? Ele disse que vale 5 centímetros. Então, 5 é igual, tira a pelinha do pintinho. 60 divididos por 30 vai dar 2. Então, a imagem é igual a menos 10 centímetros. Ok, qual é o tamanho da imagem? 10 centímetros. Bola, mas aí ficou negativo. Sim, esse sinal de menos aqui indica que a imagem ela está invertida. Ok? Mas como ele quer o tamanho, a altura da imagem, eu vou dizer que a imagem ela tem 10 centímetros de comprimento, ok? Aí ele também quer saber o seguinte, qual é a natureza da imagem? Como a imagem ficou aqui, qual é a natureza? A imagem é real, ok? Que você tem que lembrar exatamente dessa situação aqui. Agora, o que ele está pedindo na letra B? Calcule a distância focal em centímetros e a vergência da lente em dioptrias dessa lente. Ok, então vamos fazer primeiro a
primeira pergunta, porque são duas perguntas. Aqui ele quer a distância focal. Então, para calcular a distância focal, eu tenho que lembrar da fórmula da fimose, que é uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Só que como essa relação aqui, ela é complicada da gente fazer, pois tem que fazer MMC e um monte de coisa aqui, eu gosto de usar a superfimose. Qual é a superfimose que o Bola usa? Ele usa essa aqui, ó. F é igual a pelinha vezes P, pelinha mais P, que aí fica mais fácil, quer ver? F é igual, vamos lá, o pelinha vale 60 vezes 30, 60 mais 30. Então, aqui vai dar 3 vezes 6, 18 com 2 zeros, divididos por 90. Então, o foco vai ser 18 por 1.800 por 90. Isso vai me dar 20 centímetros, ok? Agora, eu vou botar até em vermelho aqui. Ele quer a vergência dessa lente em dioptrias. Aí, você tem que lembrar o seguinte, que vergência é igual a 1 sobre o foco. Porém, você tem que lembrar que nessa situação, o foco é somente, tá, em metros. Pois se você usar em centímetro, você não vai achar a vergência em dioptrias. Então, o que a gente vai fazer? Foco é igual a 1 divididos por 0,2. Por quê? Porque para passar de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. E para passar de centímetro para metro, divide por 100. Então, 20 divididos por 100 vai dar 0,2 metros, ok? Aí você fala, poxa, Bola, mas nessa situação eu tenho dificuldade em dividir um número por outro que tem vírgula. Então, você vai pensar assim, quantas casas depois da vírgula esse cara tem? Uma. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Se ele tivesse 2 ou 3 casas, eu multiplicaria por 100 ou por 1.000. Esse 10 aqui, essa multiplicação é pela quantidade de casas que ele tem depois da vírgula. Aí vai ficar assim, ó. Vergência vai ser 10 divididos por 2. Então, isso aí vai dar 5 dioptrias. Beleza?